Bom dia, sejam bem-vindos a mais uma live de oração. Uma alegria ter você aqui nesse momento em que a gente estuda a palavra de Deus e busca direcionamento dele para a nossa vida. Então seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Estou uns minutinhos atrasados, mas sei que Deus tem o tempo certo para todas as coisas e nele a gente pode confiar. Então que Deus te abençoe nessa manhã, que Ele traga um renovo para a sua vida espiritual, emocional, um renovo, de fé e esperança, em que a gente aprenda nele como descansar naquele em que a gente conhece, naquele que a gente confia. Então que essa live traga cada vez mais discernimento de quem Jesus é e do que podemos esperar nele. Amém? Feche seus olhos então e vamos entregar esse momento em oração. Senhor, meu Deus, nosso Pai, querido Pai, em nome do Senhor Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor traga revelação de quem o Teu Filho é, de quem Jesus é, do que podemos esperar dele, Pai. Tire as escamas dos nossos olhos, renova a nossa fé, nossa esperança, nos dá discernimento para seguirmos na nossa caminhada, na fé, na vida, aplicando aquilo que o Senhor nos ensina na Tua Palavra. O Senhor nos diz que a Tua Palavra é viva, que a fé sem ação é morta. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, transforma a nossa vida por meio da Tua Palavra. Nós entregamos tudo que nós somos, temos e fazemos nas Suas mãos. Consagramos, Pai, unicamente nas mãos do Senhor, Pai, a nossa vida. E depositamos a nossa fé e esperança no Senhor. Em Jesus, o nosso Senhor e Salvador, que nos leva até Ti, Pai. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe muito nessa manhã. Que Ele renove as suas forças e que nos dê direcionamento. Na semana passada, se você acompanhou a live aqui, e se não acompanhou, eu te convido a assistir a live da semana passada. Está gravada aqui no Instagram, está também no YouTube. Tem subido as lives no YouTube também. Mas na semana passada nós falamos da importância de nós alimentarmos no nosso coração a vontade, o desejo de conhecer mais de Deus, de conhecer mais quem é, Deus, quem é Jesus, quem é o Espírito Santo, três pessoas num único Deus. É muito difícil às vezes para nós compreendermos essa grandiosidade da Divina Trindade, mas é importante que a gente tenha esse desejo no coração de entender quem é o Senhor. O Senhor não desagrada quando nós temos dúvidas, quando nós questionamos coisas, quando nós não entendemos da palavra. O Senhor se agrada justamente da nossa vontade de que Ele responda às nossas dúvidas. E todas as dúvidas que nós temos, Deus responde por meio da palavra. Por isso é tão importante nós estarmos semanalmente, diariamente, mensalmente, anualmente na presença do Senhor. Para que a cada novo dia Deus vá tirando as vendas dos nossos olhos para aquilo que Ele tem para nós, para aquilo que Ele é, para que nós entendamos cada vez mais quem é Deus. Eu falei na semana passada que a partir do momento que eu comecei a entender mais das Escrituras, até a minha oração ganhou um peso e uma força maior, porque a gente começa a orar não mais pela nossa vontade, mas sendo direcionado pela vontade do Senhor. A gente começa a compreender um pouco mais quais são os desejos e anseios do coração de Deus para a nossa vida, para a nossa conduta. E aí a nossa oração passa a ser muito mais direcionada, Se eu tenho um negócio que está de alguma forma ilícito, e aí eu peço prosperidade, eu sei que na palavra do Senhor isso está em desacordo, porque Deus não quer que a gente tenha coisas ilícitas. Deus quer que a gente apare as arestas da nossa vida, endireite, para que Ele possa trazer a prosperidade. Então a gente vai tendo cada vez mais discernimento, e esse discernimento vem com o convencimento do Espírito Santo, não é pela nossa força, e vem pela revelação da Tua Palavra aos nossos corações. Então, semana passada nós falamos sobre isso, sobre a importância de conhecer quem é Deus. E aí, de uma forma muito linda, domingo eu estava na igreja e a palavra que foi ministrada foi quem é Jesus, quem é o verdadeiro Jesus.
E eu fiquei maravilhada porque Deus, Ele é muito lindo. Ele planta as dúvidas do nosso coração, né? O Espírito Santo, ele vai nos trazendo esse desconforto de querer saber mais, de querer conhecer, mas ele não nos deixa sem resposta. Ele não nos deixa sem um direcionamento. Então eu me emocionei muito quando começou a falar, porque eu falei: Senhor, como o Senhor é lindo, o Senhor me coloca uma dúvida no coração, né? Será que eu conheço Deus? Será que nós estamos pregando o verdadeiro evangelho? Porque a responsabilidade é muito grande. Muitas pessoas entram nas lives sem conhecer quem é Deus, sem conhecer quem é Jesus. E talvez seja o primeiro contato que essas pessoas tenham a respeito do evangelho. E olha a responsabilidade que vem, não só em mim, mas todas as pessoas que pregam de alguma forma o evangelho, de falar sobre o verdadeiro evangelho. E aí hoje, talvez se te perguntassem, né, qual é a sua fé, você se rotule como um cristão, né? Independente da religião. Eu sou cristão. Mas o que é ser efetivamente um cristão? Cristão é aquele que acredita em Cristo, mas não só acredita, vive em Cristo. Então, a gente tem cristão como um rótulo não de uma religião, mas de uma crença. Mas essa crença precisa estar enraizada. Muitos dizem ser cristãos, mas nunca andou com Cristo. Nunca fez uma oração a Cristo. Nunca entendeu que Cristo não é pai, que Cristo é irmão, né? Nós somos irmãos de Cristo e em Cristo. Nós somos chamados a sermos filhos adotivos de Deus por meio de Cristo. Mas muitas pessoas não entendem, não sabem quem é Cristo. E hoje eu quero trazer uma perspectiva de quem é Cristo a partir do Evangelho de João. João apresentou Jesus como Filho de Deus para todas as pessoas. E João foi um dos discípulos mais próximos de Jesus, o melhor amigo de Jesus. Então, naquele círculo ali, né, de amizades entre os discípulos, João era um dos mais próximos. E o Evangelho de João, ele foi escrito por último. Foi provavelmente o último livro, né, da Bíblia escrito e, com certeza, o último Evangelho. E a gente tem João trazendo 7 verdades a respeito de Jesus. Não sob a ótica de João, mas do que o próprio Jesus falou quem ele era. Então, nada melhor a gente descobrir quem a pessoa é quando a gente vai até a pessoa e fala com a pessoa, e conhece a pessoa, e tem intimidade com a pessoa. Talvez, eu lembro quando eu conheci meu marido, os meus pais já conheciam o Rodrigo há 1 ano, e eu não o conhecia. E aí eu ouvia falar sobre o Rodrigo através do meu pai, da minha mãe, ouvia falar através da minha cunhada, do meu irmão, mas eu não conhecia o Rodrigo. E aí eu tinha uma ideia de quem ele era, mas quando eu o conheci realmente, hoje eu o conheço como ninguém conhece, como meu pai não conhece, como todos aqueles que me anunciaram ele não conhecem, porque hoje eu tenho um relacionamento de intimidade com o meu marido, e eu conheço ele talvez como ninguém conhece, a não ser Deus, que conhece muito mais dele do que eu. Mas eu estou dizendo isso como um exemplo. Assim também a nossa caminhada com Jesus. Talvez você conheça um pouco mais de Jesus hoje porque me assiste aqui nas lives, ou porque vai na igreja, ou porque tem outras pessoas te discipulando, te apresentando Jesus. Mas nós vamos ter uma revelação muito maior se nós perguntarmos a Jesus quem Ele é. E Ele vai nos responder. Então hoje é uma tentativa da gente entender por meio da palavra quem Ele diz que é. Mas antes da gente começar nessas 7 citações de quem é Jesus, eu quero trazer um versículo antes. Na Bíblia, em Atos dos Apóstolos, Lucas, que é o autor, né, de Atos dos Apóstolos, nos apresenta a primeira vez com que os discípulos são chamados de cristãos. Então, cristão não era uma palavra comum, era um neologismo da época, né? Uma palavra inventada, uma palavra nova, que rotulou aquelas pessoas ali como cristãos. Então, eles eram, a maioria deles, judeus, que pregavam o evangelho para pessoas, né, judias e não judias, os gentios, os gregos e tudo mais. Então, eles foram intitulados a primeira vez como cristãos.
Está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. Fala assim: E quando os encontrou, levou-os para Antioquia. Assim, durante um ano inteiro, Barnabé e Saulo, que é Paulo, se reuniram com a igreja e ensinaram a muitos. Em Antioquia, os discípulos foram chamados pela primeira vez de cristãos. Aqui eu peguei um versículo, destacado do contexto, mas se a gente pegar o versículo 20, vou ler a partir do versículo 19, fala assim: Os que tinham sido dispersos por causa da perseguição, desencadeada com a morte de Estevão, chegaram até a Fenícia, Chipre e Antioquia, anunciando as mensagens apenas aos judeus. Alguns deles, todavia, começaram a falar também aos gregos, contando-lhe as boas novas a respeito do Senhor Jesus. A mão do Senhor estava com eles, e muitos creram e se converteram ao Senhor. Nós estamos falando aqui de um contexto em que os discípulos, após a morte de Jesus, saem pregando o Evangelho, saem anunciando quem era Jesus para as outras pessoas. Aqueles discípulos, muitos deles, à exceção de Paulo, andaram com Jesus, caminharam com Jesus. Aliás, Lucas também provavelmente não andou com Jesus. Ele conheceu Jesus a partir do que os discípulos contaram, mas havia uma intimidade muito próxima do Senhor. E eles conheciam quem Jesus era. E ao serem identificados como os discípulos de Jesus, que levavam as boas novas de Jesus para as outras pessoas, eles foram reconhecidos como aqueles em que a mão do Senhor estava com eles. E muitos criam e se convertiam ao Evangelho, criam e se convertiam a Jesus. Então aqueles primeiros discípulos foram identificados como cristãos porque conheciam Jesus, falavam das boas novas de Jesus e andavam com Jesus. Eles tinham a mão do Senhor os abençoando e os conduzindo. Então, dessa forma, eu entendo que muitas pessoas hoje falam que são cristãos quando nem sabem o que é isso. Não sabem quem Jesus é. E hoje nós vamos trazer 7 verdades que Jesus disse a respeito de quem ele era. 7 citações. Então, a gente vai começar primeiro falando, por que 7? Por que será 7? 7 na Bíblia tem um significado de completude, de perfeição. 7 é como 7 dias da semana. Deus cria algo completo, perfeito. Ainda que ele descanse no 7º dia, foi um 7º dia de contemplação da boa e agradável, perfeita criação do Senhor. Deus contemplou a criação perfeita que ele tinha feito durante os 7 dias. Então a gente tem 7 citações na Bíblia, no livro de João, que foi o discípulo mais próximo de Jesus, de quem ele era. E a primeira citação que a gente tem, em que Jesus fala, eu sou, a gente tem em João, capítulo 6, nossa, hoje eu tô embolando a língua, capítulo 6, versículo 48, aliás, versículo 35, fala assim, então Jesus declarou, eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Mas como eu lhes disse, vocês me viram, mas ainda não creem. Todo aquele que me vê, verá a mim. E quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Pois eu desci dos céus não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. Jesus é o pão da vida, é aquele que nos dá sustento. Sabe aquele vazio que muitos de nós temos, que não encontra sentido na vida, que tudo que parece que coloca para dentro não sustenta, uma experiência maravilhosa de vida não sustenta, uma compra maravilhosa não sustenta, uma refeição maravilhosa não sacia a fome. Jesus é aquele que nos dá sustento.
Da mesma forma como nós, como corpo, precisamos de alimento e água, Jesus, como soberano, nos oferece alimento e água, não apenas material, mas espiritual. Jesus é aquele que nos dá sustento, em que nós não encontramos fome, em que nós não somos rejeitados. Talvez alguém em algum dia na sua vida tenha te rejeitado, por exemplo, um prato de comida. Minha mãe conta uma história que ela chegava na casa de um parente dela e a pessoa chegava, ela depois da escola, às vezes, e a pessoa chegava, você já comeu, né? E aí não dava um prato de comida. Quantos de nós não recebemos um prato de comida, um abraço, um afeto, algo que era necessário para a nossa sobrevivência física, espiritual e emocional? Mas nós temos em Jesus que Ele é o pão da vida. Ele é aquele que foi moído na cruz, o pão dele, a carne dele foi moída na cruz para que nós tivéssemos hoje unidade em igreja, unidade uns com os outros e tivéssemos acesso àquele alimento que não nos faltará nunca, que é o acesso à vida eterna. Ele é o pão da vida. Então não sou eu que estou falando, é Jesus que te fala nessa manhã. Eu sou o pão da vida. Se você estiver permanecendo em mim, você terá sempre alimento físico, emocional e espiritual em mim. E eu te dou acesso à vida eterna. E Jesus falou também um pouquinho depois, em João capítulo 8, versículo 12, fala assim, uma outra verdade que Jesus disse. Então a primeira, eu sou o pão da vida. A segunda, Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós só temos visão porque temos luz. Se eu não tiver acesso à luz, se você está num quarto escuro, completamente escuro, você não enxerga. Jesus é aquele que nos traz luz, nos traz visão, nos traz discernimento. Ele é aquele que permite que a luz dele habite dentro de nós e que nós possamos iluminar outras pessoas. Jesus é aquele que nos dá discernimento, que amplia a nossa visão, aonde a gente não enxerga situação, onde a gente só enxerga problema. Jesus vem com a perspectiva dele e nos faz olhar para a esperança, para a vida, para a fé, para a força nele. Jesus é aquele que nos capacita a olharmos com graça até nas tribulações, a olhar as tribulações sobre uma outra perspectiva, porque ele nos traz a luz. Ele nos livra do engano, ele nos faz reconhecer onde está o mal, onde está o bem. Ele nos faz ter discernimento, amplia a nossa visão, a nossa perspectiva. E talvez nessa manhã você esteja precisando do pão da vida, no sentido de eu preciso de alimento para minha alma. Mas talvez hoje você esteja precisando de visão. Você esteja numa situação em que você não encontra a saída, o caminho, que você não encontra meios de fugir do mal, que você está numa obsessão tão grande, passando por uma provação, uma opressão tão grande, que você não vê, como a gente fala, né, mundanamente, que você não vê a luz no fim do túnel. Mas Jesus é essa luz, não apenas no fim do túnel, mas durante todo o caminho, toda a caminhada. Ele é a luz do mundo. Ele vem para iluminar e vem para nos dar discernimento daquilo que é luz e daquilo que é trevas. Do caminho de luz que leva a Deus, a obediência do Senhor, os mandamentos do Senhor, as ordenanças de Deus. E também vem para trazer luz sobre aquilo que é treva, sobre aquilo que não leva ao Senhor, sobre aquilo que às vezes o mundo prega como bem e na verdade é mal. Como aquilo que às vezes a gente se engana, mas Deus fala, não vai por aí. Parece a minha verdade, mas não é a minha verdade, porque eu sou a luz do mundo. Então toda a verdade no Senhor é o quê? Completa, assim como as 7 verdades que Jesus traz sobre Ele mesmo. Mais para frente a gente tem a terceira citação de Jesus. Então a primeira, pão da vida, a segunda, luz do mundo. A terceira, Jesus fala que Ele é a porta. Então em João capítulo 10, versículo 9 fala, eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará pastagem. Jesus é a porta, Ele é o acesso, Ele é o único acesso. Se eu tiver 100 portas, Jesus é a porta. Ele não fala, eu sou uma porta, não, Ele é a porta. Jesus é aquele que abre portas onde a gente não encontra saída.
Jesus é aquele que nos dá acesso à prosperidade, acesso a coisas boas, acesso à graça do Senhor. Jesus, ele dá acesso, ele abre possibilidades onde a gente não encontra. Talvez nessa manhã você esteja precisando dessa faceta de Jesus. Jesus, me mostra qual é a porta. Abre uma porta do emprego, abre uma porta no meu relacionamento. O meu marido parece estar inacessível. Quantas vezes nós vemos os nossos maridos inacessíveis? Quantas vezes nós vemos os nossos filhos inacessíveis? E a gente olha e fala, parece que ele está fechado numa concha. Mas Jesus, ele abre as portas, porque ele é a porta. Ele é o caminho. Então, quando nós precisamos de uma solução, quando nós precisamos de uma possibilidade, é a ele que devemos recorrer. É ele que vai te abrir o caminho a qual você precisa acessar, a qual você precisa andar. Quando a gente está numa situação em que a gente não vê saída, Jesus abre portas onde há apenas uma muralha. Uma vez nós tivemos uma palavra em que nós estávamos enfrentando um grande desafio. Foi na pandemia, um desafio de empresa, como muitos de nós, de vocês, enfrentaram. E nós tivemos uma palavra que Jesus ia fazer com que o Rodrigo enfrentasse uma muralha. Ele ia atravessar uma muralha. E a palavra que nos foi dada em um momento de oração foi que aquela muralha parecia ser assim indestrutível e sem possibilidade de escalar. Era um problema tão grande que a gente não via a possibilidade. E aí a palavra que nos foi dada é assim: nessa muralha Jesus vai abrir uma porta e por ela vocês atravessarão a muralha. Não é pela força da escalada, não é pela força de tentar derrubar a muralha, é pela porta que Jesus vai abrir. Talvez hoje seja o milagre que você precisa, uma porta aberta por Jesus. Mas saiba, ele é a porta. Não entre em outras portas. Não tente encontrar atalhos onde só existe saída em Jesus. Muitas vezes nós ficamos ansiosos e por ficarmos ansiosos e o anseio, a ansiedade nada mais é do que o medo daquilo que está por vir, a ansiedade nos faz tomar atitude sem discernimento do Espírito Santo, porque ela nos coloca num estado emocional que afasta todo o exercer mental da sabedoria. A sabedoria é citada pelo Senhor. Então a ansiedade nos coloca naquela coisa e a gente tem a tendência de estarmos ansiosos e nos colocarmos em movimento à luz da ansiedade e não à luz de Jesus. E aí a gente sabe, que muitas vezes a nossa ansiedade nos distorce um futuro que nem temos a certeza de que está por vir ou não, de que vai acontecer ou não, e a gente sofre. E a gente sofre e age de forma errada. Então que Deus nos traga a porta, que é Jesus, e a gente tenha esse discernimento de confiar que é nesse caminho, ainda que demore um pouco mais, que nós devemos andar, e não nos caminhos de atalhos que aparecem no meio da nossa caminhada, da nossa jornada. Às vezes vai chegar alguém e fala assim: vai em tal lugar, eu conheço uma pessoa que ela é ótima, ela resolve problema, ela vai ler sua mão, ela vai isso, vai aquilo. Mas para aí, não pegue atalhos, vá em Jesus e encontre a porta que Ele vai abrir, não qualquer atalho que vai te fazer perder muito tempo e até a sua vida. Amém? E aí, então a gente já falou que Jesus é o pão da vida, Jesus é a luz do mundo e Jesus é a porta. Agora nós vamos ver que Jesus fala que Ele é o bom pastor, não qualquer pastor, mas o bom pastor. Ainda em João 10, no versículo 11 fala: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai. E dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. E necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz e haverá um só rebanho e um só pastor.
Ou seja, Jesus não é qualquer pastor. Jesus é o bom pastor. Não é um pastor que tem essa missão de ser pastor das ovelhas, de cuidar do seu rebanho, simplesmente porque ele ganha algo em troca. Mas é porque ele pertence, ele tem o senso de pertencimento em Deus e por nós. Ele é aquele que vai trazer toda a provisão. Sabe, eu sou o bom pastor. Quando eu penso em eu sou o bom pastor, e a gente tem vários salmos que falam sobre isso, nada me faltará. Nada faltará, porque o bom pastor é aquele que dá abrigo. O bom pastor é aquele que recolhe, que junta as ovelhas em unidade. O bom pastor é aquele que dá alimento, que dá proteção contra os lobos que vêm atacar o seu rebanho. É aquele que não descansa, não dorme. Ele pode até parecer que está descansando, que está longe, mas ele tem o controle. Jesus é aquele que dá a direção do seu rebanho. Ele não abandona e ele considera todos como seu rebanho. Ele não rejeita nenhuma. Uma das parábolas que tem, quando uma ovelha sai, o bom pastor é aquele que deixa as outras 9 ali juntas, porque elas não vão se perder, e vai atrás daquela ovelha perdida. É aquele que dá vida pelas suas ovelhas. Ele é o bom pastor. Então, em Jesus, nada nos falta, porque ele supre o nosso físico, o nosso emocional e o nosso espiritual. Nele encontramos unidade, nele encontramos pertencimento. Eu postei ontem um texto a respeito de aceitação. Mas, em Cristo, nós somos aceitos como filhos de Deus. Se não estivermos em Cristo, nós não temos esse acesso à paternidade de Deus. Então, Jesus é o bom pastor em que nada nos falta. Ele supre todas as necessidades do seu rebanho e nos mantém em unidade, em aceitação, em pertencimento, em amor e acolhimento, em provisão. O bom pastor é aquele que não abandona suas ovelhas. Então, nele nós temos um lugar seguro. Talvez você tenha buscado ao longo da sua vida segurança, aceitação, recurso em muitos lugares e tenha se frustrado por ter depositado a sua expectativa, a sua confiança em homens, em situações, em circunstâncias, em bens materiais. Mas só Jesus pode nos dar aquilo que nós almejamos. Talvez hoje você esteja precisando de provisão, de recurso financeiro. Talvez você esteja precisando de comida na sua mesa. Mas Jesus é aquele que vai te trazer o recurso. Confie nele, clame a ele. Fala, Senhor. E Deus, ele nos fala, peça em nome de Jesus. Ou seja, o seu acesso é em Jesus, porque ele é o seu pastor. E o pastor conduz aonde ele precisa levar o rebanho. E aonde Jesus está nos levando? Ao Pai. A tarefa de Jesus dada na terra aqui foi justamente vir, pegar o seu rebanho e levar ao Pai. Só ele leva ao Pai. Talvez você tenha aí vários discursos do mundo que falam várias outras pessoas levam a Deus. Não levam. O único que leva é Jesus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E nós vamos ver isso mais para frente. Mas ele é o bom pastor. Você tem se direcionado ao seu bom pastor todos os dias? Falado para ele, onde vamos hoje, pastor? Onde vamos hoje, Senhor? Eu vou sair da porta da minha casa. Mas para onde vamos? É para eu sair ou é para eu ficar? É para eu ir? É para eu ir rápido ou é para eu ir demorado? É para eu ir lento? Como é para eu ir? Para onde eu vou, pastor? Será que você tem feito essa pergunta para o seu pastor todos os dias ao acordar? Como vai ser o nosso dia, pastor? Ou você tem agido por conta própria e depois pedido para Deus, abençoe o meu caminho? E aí Deus olha e fala assim, mas você já perguntou para Jesus qual é o caminho que você deve seguir? Qual é o plano que ele tem para o seu rebanho hoje? E a gente pede para Deus abençoar um caminho, uma jornada em que não nos foi direcionada por Jesus. Nós todos caímos nesse erro, porque a gente vai entrando no modo automático da vida. Mas precisamos lembrar, Deus, qual é o caminho que Jesus quer para nós hoje? Qual é a vontade do bom pastor para a minha vida hoje? Faz sentido para você? Espero que esteja fazendo sentido. Nós estamos na 4ª verdade que Jesus fala sobre ele. E vamos para a 5ª, quando Jesus fala, eu sou a ressurreição e a vida. Está em João,
capítulo 11, versículo 25. Fala assim, quando Jesus está ali prestes a ressuscitar Lázaro, que era irmão de Marta e Maria, 3 grandes amigos de Jesus, e aonde a gente encontra um texto onde a gente encontra o menor versículo da Bíblia, que é Jesus chorou, capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou. Então a gente vê ali que Jesus está numa situação de morte, uma situação que aos nossos olhos é impossível ter saída, porque nós mesmos falamos, há solução para tudo na vida, menos para a morte. Não, há solução para tudo na vida em Jesus, porque Ele é aquele que vence até a morte. E Jesus fala assim para Marta e Maria, que estão ali desoladas ao ver o seu irmão morto há 4 dias. Não é uma morte que ele acabou de morrer e Jesus chegou. Não, há 4 dias Lázaro já estava morto e já estava cheirando mal, como as irmãs dele mesmo falam para Jesus. E aí Jesus fala assim, eu sou, no versículo 25 do capítulo 11, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Olha só o confronto que Jesus apresenta a Marta e Maria a respeito da vida do seu irmão e do poder de Jesus a respeito da ressurreição e da vida. Esse foi um dos últimos milagres que Jesus fez, a ressurreição de Lázaro, já antecipando aquilo que ele faria com a própria vida, que Deus permitiria que ele fizesse com a própria vida, que é vencer a morte. Jesus é o Deus do impossível. Jesus opera milagres aonde a gente não encontra saída. Ele é o caminho extraordinário. Ele é aquele que faz o impossível se tornar real. Eu não sei qual é o milagre que você precisa hoje. Talvez você esteja enfrentando milagres e batalhas no âmbito da saúde. Milagres que você clama ao Senhor no âmbito da vida mesmo, entre a vida e a morte. Mas Jesus é aquele que nos garante que o impossível pode acontecer nessa vida, dele vencer a morte nessa vida e ressuscitar uma pessoa, como a gente tem inúmeros relatos de vários milagres nessa área. Mas Jesus também é aquele que nos dá a esperança de que a morte não é o fim, é a continuidade de uma vida eterna que Ele nos dá acesso. Ele é a ressurreição, ou seja, Ele é o Deus do impossível, que faz o impossível se tornar real e possível. E Ele também é o caminho da vida, não apenas nessa vida, mas na nossa vida eterna, o qual nos apegamos, porque Ele é aquele que nos salva, nos liberta, nos cura, em que nele nada é impossível. Você crê nisso? A mesma coisa que Jesus falou para Marta e Maria, e eu não sei o que eu responderia diante de uma situação, porque nós nos apegamos a evidências físicas. E por apegarmos a evidências físicas, nós nos tornamos igual Tomé. A gente precisa ver para crer, muitas vezes. Mas Deus é maravilhoso. E Ele nos apresenta possibilidades de vivenciarmos milagres para testemunharmos que Ele sim é Deus do impossível. Que Jesus faz maravilhas, maravilhas, maravilhas. Em nome do Senhor Jesus, vamos continuar. Tá fazendo sentido para vocês? Espero que sim. Espero que sim. A sexta afirmação que Jesus fala sobre Ele mesmo, então nós estamos aprendendo que junto com Jesus, é Ele que nos tem falado nessa manhã. Ele fala uma coisa que talvez você já tenha ouvido muitas vezes, e eu já falei muitas vezes em lives aqui. Ó, quase rasguei minha Bíblia. Deixa eu tirar o post-it com cuidado, que eu fiz bem na citação. A sexta coisa que Jesus fala é capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Se vocês realmente me conhecessem, conheceriam também o meu Pai. Já agora vocês o conhecem e o têm visto. Muitas pessoas vão falar sobre Jesus. Essa semana mesmo eu fui muito incomodada porque eu abri o Instagram e vi uma pessoa fazendo um devocional a respeito de Jesus. E aí ela falava assim, Jesus é amor, Jesus não é punitivo, Jesus te aceita do jeito que você é, Jesus isso, Jesus aquilo. Mas Jesus fala que Ele é o caminho, a verdade e a vida.
E a verdade em Jesus, ela não é relativa. Ela não é conforme a nossa escolha. E aí, quando a gente tem alguns discursos, a gente tem que ter muito cuidado. Porque Jesus é amor, sim. Jesus é bondade, mas Jesus também é justiça. Aquilo que a gente faz tem uma consequência. Jesus, ele vem para perdoar os nossos pecados? Sim. Ele vem para nos salvar? Sim. Mas nós também somos responsáveis pelas decisões que nós tomamos. E as consequências dos nossos pecados caem sim sobre as nossas costas. Eu tenho que lidar com a consequência. Se eu falo uma mentira e peço perdão pela mentira que eu falei, Jesus vem e me perdoa sim. Mas a consequência dessa mentira eu tenho que bancar. Eu tenho que bancar a consequência e o estrago que essa mentira faz na vida do outro, no desacordo que faz dentro da minha casa, nas brechas que abre a respeito do inferno, do inimigo na nossa vida. Então Jesus, ele é o caminho, a verdade e a vida. Ou seja, ele é absoluto. Eu não tenho um Jesus relativo, eu tenho um Jesus absoluto, que ele me mostra o caminho nas ordenanças da palavra, na comunhão com ele, numa caminhada com ele. Então não é qualquer caminho, ele é o caminho, um caminho de ordenança, um caminho de obediência. Ele é também a verdade, e a verdade em Deus, ela não é relativa, ela é absoluta. Quando Deus fala para você assim, não matarás, é para não matar. Não é assim, não mate quem você... Não, não é para matar. Quando Jesus fala, não adulterarás, é para não adulterar, nem em pensamento e nem em ação. Quando Jesus fala, não façam imagens, não tem idolatria, é para não fazer. Não há relatividade em Jesus. Jesus é absoluto e ele é a vida, porque ele, como a gente falou aqui antes, ele é a ressurreição, né, capaz de vencer a vida aqui, nesse plano, mas ele é quem dá acesso à vida eterna em Cristo. Em Cristo a gente tem acesso à vida eterna prometida por Deus, né, para todos nós. Então a gente não pode relativizar Jesus como muitas pessoas têm visto, como muitas pessoas têm pego pedacinhos do evangelho e se apegado a ele, quando a gente rejeita aquilo que não nos agrada tanto. Quando Jesus fala assim, olha, cuidado com os desejos da sua carne, porque a sua carne vai ter desejos que te levam para o mau caminho. E aí muitas pessoas olham só assim, Jesus é o caminho da vida, maravilhoso, tudo posso naquele que me fortalece. E aí fala, tudo posso? Tá, mas na Bíblia também tem que você pode muitas coisas, mas nem todas te convêm. E quando fala tudo posso naquele que me fortalece, tem versículos antes que Paulo fala que ele estava na prisão, que ele aprendeu a andar com muito e com pouco, com sofrimento e com dor, com alegria e com tristeza. Mas isso as pessoas às vezes ignoram e pegam só pedacinhos da verdade de Cristo e tomam como se fosse a verdade absoluta. Não é. Nós precisamos aceitar e conhecer esse Jesus inteiro, íntegro, que falou e viveu tudo de forma íntegra. Integridade, né? E quando fala na Bíblia que Jesus é íntegro, é porque ele é inteiro, ele é completo. Assim como as 7 verdades que ele nos apresenta. Eu não posso querer só uma parte de Jesus, eu tenho que andar com ele inteiro. Eu não posso só querer a bênção de Jesus, eu tenho que querer o dono da bênção. Eu tenho que querer a presença dele na minha vida, independente das bênçãos que ele me traz. Isso é consequência. Mas eu quero quem? O Pai da bênção. Eu quero o dono da bênção. Eu quero a presença dele. Aquele que me mostra o caminho, a verdade e a vida completo. Aquele original e não o genérico que vendem por aí. Eu quero o inteiro. Eu quero aquele que me apresenta o caminho, a verdade e a vida. E não atalhos no meio do caminho, falsas verdades, falsos caminhos, falsas vidas, falsas fontes de vidas. E aí, para a gente finalizar, a 7ª verdade que Jesus falou sobre ele está em João, capítulo 15, versículo 1. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não dá fruto,
Ele corta, e todo que dá fruto, Ele poda, para que dê mais frutos ainda. Jesus é a videira verdadeira. Não há frutificação, não há propósito, não há realização, não há obras que agradem a Deus se não estiverem conectadas com Jesus. Muitas pessoas falam em propósito de vida, e o nosso propósito primordial é servir a Deus. É estarmos conectados com Ele, servimos a Deus e dessa forma servimos aos outros. A gente precisa entender que Jesus é a videira verdadeira e não há fruto se não estivermos conectados a Ele. Então, meus queridos, nessa manhã eu espero de coração que a solução que você procura, o vazio que tem dentro de você que parece que nada supre, o milagre que você almeja, eu não sei o que você necessita, quais têm sido os seus pedidos no secreto, mas eu sei que Jesus hoje nos apresenta quem Ele é, a essência de quem Ele é, o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor, a ressurreição e a vida, o caminho, a verdade e a vida e a videira verdadeira. E são nessas 7 verdades que nós, eu e você, precisamos nos firmar se queremos ser chamados, reconhecidos e rotulados como verdadeiros cristãos. Se há um rótulo que eu desejo muito, é o rótulo de cristão, de cristã. Porque eu sei que é o único rótulo que sustenta. Muitos vão te chamar de amorosa, criativa, leal, amiga, falsa. Eu não sei qual é o rótulo que estão te dando, mas o rótulo que eu desejo é de chegar e ser chamada de cristã. Aquela que tem sede de saber quem Jesus é. Aquela pessoa que quer andar com Jesus, que quer viver a vida com Jesus e quer dar frutos em Jesus. Nessa manhã eu não sei o que você almeja, mas saiba que Jesus é a fonte que te leva para a verdadeira vida. É aquele que te dá os recursos, que abre portas, abre caminho e pode te dar aquilo que você precisa, desde que você esteja disposto, disponível, com vontade de andar com Ele e não apenas receber dele aquilo que você precisa. Muitos se chegam a Deus e a Jesus clamando pela bênção do Espírito Santo, da revelação do Espírito Santo, querendo uma experiência e não uma vida. E é diferente. Você consegue identificar? É diferente aquele que quer uma experiência, uma bênção, um toque, e não aquele que quer a mão, a conduta, a caminhada, a presença. Que nós sejamos cristãos que almejam Jesus por inteiro. Eu quero Jesus como o pão da vida, a luz do mundo, a porta, o bom pastor. Eu quero a ressurreição e a vida, eu quero o caminho, a verdade e a vida. E eu quero a videira verdadeira. Eu quero tudo. Eu quero Jesus completo na minha vida. Eu quero que, assim como o Tiago fala lá no livro dele, né, a fé sem ação é morta. Eu quero a fé completa. Eu quero viver uma vida em Cristo. Eu não sei se é o que você deseja nessa manhã, mas é o desejo do meu coração. E há 20 dias atrás, o Espírito Santo colocou essa dúvida. Você conhece a Deus? Você quer verdadeiramente conhecer a Deus? E essa live hoje é uma resposta de oração. É uma resposta. É Jesus me mostrando, eu sei que você quer me conhecer, então deixa eu me revelar a ti. Deixa eu me revelar a todos vocês. Saibam quem eu sou. Eu sou isso e muito mais. Em mim, vocês não têm falta. Em mim, vocês têm acesso ao Pai. E o Pai é tudo. Uma frase que ficou muito forte, né? O muito sem Deus é nada. Mas o pouco com Deus é muito. Que a gente se apegue à presença de Jesus na nossa vida, que nos leva ao muito em Deus. Amém? Feche seus olhos então e vamos entregar a Deus as nossas orações, os nossos anseios. Aquilo que está no profundo da nossa alma, que só Deus conhece, que ninguém conhece mais. Amém? Senhor, meu Deus, obrigada, Pai, por nos dar a oportunidade de, por meio da Tua palavra, conhecer mais de quem é Jesus. Talvez muitos de nós tenhamos já entendimento de muitas dessas coisas, mas não estamos vivendo a identidade de Jesus na nossa vida. Nos fortalece, Pai,
para que em Jesus nós tenhamos clareza de quem nós somos diante de Deus mesmo, diante do Senhor. Que em Jesus a gente tenha consciência de que somos aceitos, somos amados, pertencentes, que não precisamos buscar aceitação, amor e pertencimento no mundo, mas que isso já nos é dado por meio de Jesus. Que Jesus possa trazer aos nossos corações a fé e a esperança dos milagres que nós estamos almejando. Abre a porta, Jesus, para o caminho que o Senhor tem para cada um de nós. Revela a tua vontade, traz luz sobre a tua vontade, o direcionamento para cada um de nós. Traz luz para dissipar as trevas que ainda existem na nossa conduta e no nosso caminho. Muitos de nós estamos andando enganados e clamamos por bênçãos que não virão, a não ser que as trevas se dissipem das nossas vidas, que a gente renuncie o caminho de trevas e aceite pagar o preço pelo caminho da luz, assim como o Senhor já pagou na cruz, Pai. Jesus, eu sei que o Senhor já pagou. Eu sei que o Senhor já pagou todos os nossos pecados, mas nos liberte das armadilhas do pecado, das armadilhas dos erros, dos enganos do inferno. Nós renunciamos toda idolatria nessa manhã, porque nós não queremos os deuses falsos que nos são apresentados. Nós queremos o caminho, a verdade e a vida, e isso só encontramos em Ti, Jesus. Jesus, Você é o Senhor e Salvador da minha vida. E eu clamo que se alguém há no coração a vontade de dizer isso hoje, nunca disse, que clame hoje: Jesus, Você é o Senhor e Salvador da minha vida, o único Senhor e suficiente Salvador da minha vida. Eu creio em Ti e quero andar a minha vida de mãos dadas com o Senhor. Em nome do Senhor Jesus, toque o coração. Espírito Santo, eu clamo pela Tua presença. Espírito Santo, eu clamo pelo Teu discernimento. Abençoe a vida de cada uma das pessoas que estão assistindo essa live, seja agora ao vivo ou gravado. O Senhor sabe todas as coisas. Vinde, Espírito Santo. Vinde e derrama sua sabedoria, o seu discernimento. Nos desperta para o caminho do Senhor. Nos desperta para a presença de Jesus. Nos desperta para o acesso a Deus. Que nós tenhamos cada vez mais clareza da Divina Trindade. Que nós tenhamos clareza cada vez mais dos propósitos, do chamado de cada um de nós, que cada um de nós recebe por meio de Jesus. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Eu compartilhei aqui ontem um texto falando. Em 2019, eu já tinha sido apresentada a Jesus, mas eu não tinha decidido no íntimo do meu coração a andar com Jesus. Eu até lembrava de Jesus, vez ou outra, momento ou outro da minha vida, momento ou outro do meu dia ou da minha semana. Mas em 2019 eu fui confrontada. Uma pessoa chegou para mim e falou assim: Jesus já te chamou, mas qual é a decisão que você toma? Por que você tem relutado tanto em andar com Ele? E a partir daquele momento, eu em lágrimas, chorei muito diante de Deus e pedi perdão por ter perdido tanto tempo da minha vida e entregar a minha vida verdadeiramente a Ele. Naquele dia, em julho de 2019, se não me engano, dia 29, eu entreguei a minha vida verdadeiramente a Deus, a Jesus. E eu me comprometi com o Senhor, que a partir daquele momento eu ia me inclinar a conhecer quem era Deus e quem era Jesus. O conhecimento que eu tenho hoje de Jesus é muito, muito, muito maior ao conhecimento que eu tinha naquele momento ali em julho de 2019. Mas eu tenho certeza que no dia em que Deus me recolher, eu vou olhar para o dia de hoje e vou falar: eu conheço muito mais de Jesus do que aquela mulher de 38 anos conhecia, do que aquela mulher de 36 conhecia, do que a de 32, do que a de 12, do que a de 10, do que a de 1, do que a de 0. Mas eu tenho certeza que Jesus me conhece como ninguém me conhece. Eu tenho certeza que nele eu posso confiar. Não posso confiar nos homens, mas em Jesus eu posso confiar. Porque ele morreu em silêncio na cruz. Ele não reivindicou a sua filiação ali. Ele aceitou como uma ovelha abatida
todos os maltratos, toda a injustiça naquela cruz para morrer por mim e por você. Ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo o amor e de toda a devoção. Muitos têm sido devotos a muitos santos, a muitas pessoas que foram sim santificadas, abençoadas ao longo da sua trajetória, que entregaram a sua vida a Jesus e a Deus. Mas muitos têm se inclinado a conhecer mais dessas pessoas do que de Jesus. Muitos têm aplicado muito mais devoção, amor e alegria e euforia para essas pessoas do que para Jesus. Eu já fui essa pessoa. Eu já me envergonhei diante de Jesus e falei: Jesus, eu conheço muito mais de tantas outras pessoas do que de você. E hoje eu sei que eu ainda não conheço completamente. E eu quero conhecer mais. Eu quero, a exemplo de Paulo, chegar talvez no final da minha vida e falar: eu quero conhecer mais de Deus. E eu espero de coração que nessa manhã Jesus tenha sido revelado a você no íntimo do seu coração mais da sua personalidade, para que isso fortaleça e sustente a sua fé cada vez mais. Eu quero conhecer mais de Jesus. Eu quero conhecer mais do Espírito Santo. Eu quero conhecer mais de Deus. E você? O que é que você faz com essa palavra que Deus traz hoje para você? A gente tem duas oportunidades. Ou a gente simplesmente escuta e fala: que legal, que bacana. Ou a gente pega essa palavra e decide fazer algo com ela. Foi a decisão que eu tive em 2019. Quando eu fui apresentada aquela palavra, e não foi só uma palavra de um homem e de uma mulher para mim, foi um casal que chegou para mim e falou. Foi a revelação das Escrituras. Eles trouxeram uma palavra da Bíblia para mim. Eles trouxeram um texto de Isaías, uma profecia para a minha vida. E eu resolvi me apropriar daquilo ali, trazer como verdade no meu coração. E a partir daquilo ali a minha vida mudou, porque a palavra de Deus muda a nossa vida. Nós não somos mais chamados para sermos velha criatura, nós somos chamados para nova criatura. Em Deus tudo se faz novo, com Jesus tudo é renovado. E o Espírito Santo está em nós agora, porque Jesus nos prometeu o Espírito Santo. Foi Jesus, com a sua imensa bondade, que interviu diante de Deus e clamou para que o Espírito Santo fosse enviado a nós, vivesse dentro de nós e no meio de nós. Que o Espírito Santo te traga revelação daquilo que você precisa em Jesus para alcançar com Deus. Amém? Que Deus te abençoe muito e eu espero de coração que tenha feito diferença. Se você sentiu no seu coração que essa live precisa ser enviada para alguém precisa dessa palavra, alguém precisa de um renovo na fé, envie para essa pessoa. Logo que a gente acabar aqui, eu vou salvar essa live aqui no Instagram, também vou baixar ela para subir no YouTube. Então, que Deus te abençoe, que na próxima terça-feira, se Deus quiser, a gente esteja aqui seguindo a vontade do Senhor para cada um de nós. Que Jesus te abençoe e esteja aí, de mãos dadas com você. Que você pegue nas mãos de Jesus e não solte mais, como eu fiz lá em 2019 e espero nunca mais fazer. Soltar as mãos de Jesus não é uma opção para mim e eu espero que não seja uma opção para você. Amém? Um beijo grande, fiquem com Deus e até semana que vem. Beijão.